Olá, seja bem-vindo a mais um programa da Convenção Batista Paranaense. No programa de hoje eu quero iniciar fazendo a leitura de um texto bíblico que se encontra na Palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós cremos que a Bíblia é a Palavra de Deus e ela está nos dizendo que Jesus Cristo é a solução, é a salvação, é a certeza para que você tenha a bênção da vida eterna, a bênção e a esperança de ter uma vida feliz no dia de hoje. E por crermos nisto, também trabalhamos para que as igrejas batistas no estado do Paraná e em todo o Brasil preguem esta mensagem, preguem esta palavra, de maneira que todas as pessoas possam ter acesso a essa verdade. E falando dessa verdade, verdade que liberta, verdade que salva, que cura, que traz esperança, a palavra de Deus tem sido pregada em todo o nosso Brasil, através das igrejas batistas espalhadas em todos os estados da nossa nação. E trabalhando em todos os estados da nossa nação, temos uma organização que é parceira das igrejas batistas em todo o Brasil, faz parte da Convenção Batista Brasileira, que se chama Junta de Missões Nacionais. E nós temos hoje em nossos estúdios a presença do pastor Fernando Brandão, que é o diretor executivo dessa junta, dessa organização, que se preocupa em atingir a sociedade, as pessoas com o amor de Deus de diversas maneiras. Pastor Brandão, é uma alegria tê-lo conosco em nosso programa. Tenho certeza que as informações, a mensagem que o senhor há de compartilhar conosco vai enriquecer-nos e abençoar a vida daqueles que acompanham o nosso programa. Muito obrigado pela sua presença. Prazer, pastor Antônio, uma alegria estar participando do programa e estar junto com os telespectadores do programa da Convenção Batista do Paraná. Ok. Pastor Brandão, comece falando para nós um pouquinho do que é a Junta de Missões Nacionais. Como funciona, quantos missionários ela tem, como o senhor podia resumir um pouquinho dessa bela história? A Junta de Missões Nacionais é uma agência missionária das igrejas batistas brasileiras. A Junta de Missões Nacionais ela foi organizada no ano de 1907. Portanto, ela está completando esse ano 106 anos. É uma agência missionária e que tem uma atuação em todo o Brasil, enviando missionários para plantar igrejas, trabalhar com crianças, trabalhar em presídios, trabalhar em projetos com dependentes químicos, tem atuado em vários projetos sociais em todo o Brasil ao longo da sua história. Hoje nós temos em torno de 700 missionários atuando em todos os estados da nossa federação. Cerca de 700, mais de 700 missionários. Isso. Neste mês agora, no mês de março, nós estamos nomeando mais 50 missionários que estarão sendo enviados para vários estados do nosso Brasil. E o trabalho de missões nacionais, ele vem ao longo dos anos abençoando comunidades como os ribeirinhos no interior da Amazônia, os indígenas que vivem em condições precárias em algumas regiões do Brasil, e os missionários têm uma atuação abençoadora para estas pessoas. Quando nós falamos de missionários, o trabalho que elas desenvolvem é simplesmente levar uma religião? O senhor podia compartilhar com o nosso amigo que acompanha o programa acerca da essência daquilo que nós cremos? Por que a Junta de Missões Nacionais tem mais de 700 missionários e está trabalhando para aumentar ainda mais o número dessas pessoas? É só para levar uma religião àqueles que não têm? Não. A gente parte da visão do Senhor Jesus, a visão de compaixão, de amor. O Senhor Jesus veio pregar, veio testemunhar do amor do Pai e transformar a vida das pessoas. Mas Ele também nos enviou. E nós somos a igreja do Senhor Jesus e temos uma responsabilidade muito grande para abençoar as pessoas. Não apenas levar uma religião para as pessoas, mas levar esperança, levar paz, levar a oportunidade de uma vida transformada com base nos valores cristãos. Não somente mudar de religião ou levar as pessoas a mudar de uma ideologia. Pelo contrário, é o coração, é o amor. E nós vivemos numa sociedade de muita violência, de muito ódio,
muitas drogas. O Brasil é um país violento, onde morrem muitas pessoas, muitos jovens na prostituição, muitas crianças na prostituição. Sabemos em lugares no Brasil, como o Nordeste, o Norte e Nordeste especialmente, a quantidade de meninas na prostituição infantil. Não tem pai, não tem mãe que possa concordar que uma criança de 7, 8 anos de idade, pastor Antônio, vai receber R$1 para entrar na cabine de um caminhão e passar uma hora com o motorista. Esse negócio não é de Deus. E essa realidade a gente conhece em vários lugares do Brasil, em postos de gasolina, a televisão tem noticiado isso. Então são projetos que nós desenvolvemos, projetos sociais, projetos missionários dentro de presídios, nas estradas, nas comunidades ribeirinhas, nas cracolândias desse Brasil, visando uma mensagem de compaixão, de misericórdia e de paz. Porque Jesus trouxe essa mensagem para nós e nós não podemos retê-la. Nós compartilhamos o amor de Jesus. Não compartilhamos uma religião. Compartilhamos o amor de Cristo Jesus, como o pastor leu no início do programa, João 3,16. Deus amou o mundo. Esta é a mensagem. Um dos projetos que Missões trabalha, desenvolve, é atendendo e procurando mudar algumas realidades sociais do nosso país. O senhor citou aqui o problema da prostituição infantil. Mas, além deste problema, nós temos outros, a drogadição, dependência química, e recentemente saiu, inclusive, notícias âmbito nacional, falando do trabalho que os missionários batistas estão fazendo na Cracolândia. O senhor podia contar um pouquinho dessa história para nós, que é uma história que impacta e com certeza vai abençoar a vida daqueles que estão acompanhando? Com certeza. As drogas já chegaram em todos os municípios do Brasil, pequenos e grandes. As drogas já chegaram nas tribos indígenas. É impressionante como o crack já chegou lá no interior da Amazônia. Todos nós, brasileiros, somos vítimas das drogas, direta ou indiretamente. Famílias que sofrem, a violência se multiplica nas grandes e pequenas cidades, enfim, a droga é um problema nacional. E nas grandes cidades, nas médias cidades, algumas ruas estão se transformando em pontos de usuários de drogas, as chamadas Cracolândia. É impressionante, pastor Antônio, a realidade ali em São Paulo, que a televisão está mostrando o tempo todo, Rio de Janeiro e outras grandes cidades do Brasil. A quantidade de pessoas envolvidas no crack. Impressionante. E lá em São Paulo, alguns anos atrás, mais ou menos 4 anos atrás, nós começamos um projeto enviando missionários para trabalharem dentro da Cracolândia em São Paulo. E ali surgiu a Missão Batista Cristolândia. E nós começamos a tirar gente da rua. Impressionante como essas pessoas estavam vivendo. No lixo, na sarjeta. Encontramos advogados, encontramos diretores de empresas, encontramos professores, encontramos estudantes de direito, encontramos pessoas enfermeiras, enfim, pessoas da sociedade que estavam sendo destruídas pelo crack. E o projeto começa ali em São Paulo, começamos retirando das ruas e temos 3 etapas, 3 fases. A primeira fase é na Missão Cristolândia, ali na rua Barão de Piracicaba, depois vai para a fase de desintoxicação e depois a terceira fase, que já é uma fase de reintegração social, de capacitação e de treinamento. É impressionante como Deus está agindo e transformando vidas ali. Então nós temos várias pessoas hoje que já estão conosco há alguns anos estudando em faculdades, nos seminários, algumas trabalhando diretamente conosco no projeto, outras foram reintegradas às suas famílias e estão trabalhando. Outro dia eu estava no Rio de Janeiro, num evento, num congresso, lá na primeira Igreja Batista do Recreio dos Bandeirantes, e um jovem chegou, ele já um senhor de meia idade, um jovem senhor, ele chegou no congresso e me procurou e ele queria me mostrar a sua carteira de trabalho e o seu crachá. E ele vivia nas ruas da Cracolândia. Impressionante. E ele hoje está reintegrado à sociedade. O projeto se ampliou. Hoje nós temos Cristolândia no Rio de Janeiro, em Vitória, em Recife, também em Brasília, e estamos ampliando para outros estados. Temos também no interior do Rio de Janeiro, lá em Campos, temos em Pádua, cidades do interior onde nós temos unidades
da Cristolândia. Para o irmão ter uma ideia, e o telespectador que nos acompanha nesse momento, hoje nós temos um coral, e esse coral estará se apresentando no Rio de Janeiro, na gravação do DVD do cantor Fernandinho, um coral com 300 vozes. Sabe de onde eram essas vozes, pastor? Das ruas da Cracolândia, do Rio, de São Paulo e de Belo Horizonte. Homens que foram resgatados e que agora louvam ao Senhor. Homens que viviam na droga, no crime, alguns são ex-presidiários, viviam na sarjeta e que hoje estão cantando e louvando ao Senhor. Como um deles, o Wellington. O Wellington chegou na Missão Batista Cristolândia ali em São Paulo, pesando 47 quilos. Um jovem, 24 anos de idade, 47 quilos, segundo o seu depoimento. Ele usava drogas 7 dias por semana, 24 horas por dia. A sua mãe já o tinha como morto, como perdido. Esse jovem foi resgatado, restaurado e foi transformado pelo amor de Jesus. Esse amor que nós ouvimos há pouco no programa, João 3,16. Deus amou o mundo, Deus amou cada um de nós. E o Wellington hoje já casou e ele e a sua esposa moram no Rio de Janeiro e estão estudando no Centro de Formação Missionária, o CIEM, da Convenção Batista Brasileira, e será um futuro missionário, um futuro pastor. A vida desse rapaz, ela foi transformada, da sua família também, e hoje é um cidadão de bem. Imagina só, somente esse coral com 300 vozes de pessoas que viviam nas ruas, são 300 pessoas que hoje poderiam estar nas ruas cometendo delitos. Então nós estamos trabalhando para reduzir o índice de criminalidade do Brasil. Então a igreja pode mudar a realidade social. Com certeza, e com uma técnica. E aí muitas pessoas nos perguntam, nós temos sido procurados por algumas autoridades de governo, e as pessoas querem saber o que vocês estão fazendo na Cristolândia. E lá, a chave do negócio é o amor. Nós trabalhamos sim com o aspecto físico, com a desintoxicação, com atividades laborais, atividades esportivas, atividades musicais. Trabalhamos também o aspecto emocional, mas o aspecto espiritual, porque a motivação espiritual é a maior motivação na vida de uma pessoa. E essa motivação ela é construída em cima do amor de Jesus. E quando nós trabalhamos o amor de Jesus na vida de uma pessoa, a autoestima dela é recuperada. O valor, a esperança é devolvida ao coração dessa pessoa. E aquela motivação para as drogas é substituída por uma outra motivação. E aí é a chave do negócio. A motivação para amar e servir a Jesus. Esse ponto, o ponto do espiritual, é o segredo da transformação, que é baseada no amor cristão. O senhor respondeu uma pergunta, mas gostaria que pudesse ampliar, porque eu queria compartilhar justamente esse aspecto. Por que as casas que trabalham com dependência química, a recuperação, não tem um índice tão alto de pessoas recuperadas? E o senhor compartilha aqui de 300 homens que fazem parte de um coral de pessoas que já estão vivendo uma nova vida. Esse diferencial, então, se resume em quê? Na fé? Qual é o elemento que faz a diferença entre o tratamento psicológico, aquilo que a ciência nos oferece, mas aquilo que é praticado pela Cristolândia? Deixe-me pegar um exemplo. Eu conheci um jovem na Cristolândia de São Paulo, que ele saiu de casa aos 9 anos de idade. Aos 9 anos de idade, esse garoto atirou no seu pai. O seu pai bebia muito, batia na sua mãe e batia também nos filhos. O menino conseguiu uma arma, um revólver, e atirou no pai, 9 anos de idade. E ele foi para as ruas, começou a usar drogas, começou a vender drogas, começou a praticar pequenos delitos. Daqui a pouco ele se tornou um assaltante perigoso, começou a assaltar bancos, matou uma pessoa, participando do tráfico, enfim. Fazia pequenos sequestros relâmpago, foi preso. Cumpriu aí mais de 14 anos de prisão, voltou para as ruas de São Paulo. A alma desse rapaz, desse jovem, era puro ódio, pura mágoa. Ele nunca experimentou amor nenhum, nem em casa, nem na rua, nem no presídio. O coração deste homem está totalmente machucado e contaminado pelo ódio.
Como transformar a vida dessa pessoa? Você pode trabalhar para desintoxicar e tratar o físico, mas se não tratar o coração dele, e só tem uma forma de tratar o coração: Jesus, o amor de Deus, o poder de Deus. Esse homem, ele foi encontrado na Cristolândia, lá em São Paulo, ele foi transformado e hoje ele é um dos nossos líderes. Ele tem uma outra feição, uma outra imagem. Ele foi restaurado, ele perdoou seu pai, ele pôde tratar as feridas do passado através de quem? De Jesus, do amor de Jesus, da cruz, do amor, da misericórdia, da compaixão. Quer dizer, a alma dele foi restaurada, o coração dele foi restaurado. Isso não é técnica humana, isso é o poder de Deus, que a gente só encontra em Jesus. Esse é o diferencial. A intervenção divina. A intervenção divina é um milagre. Bem, graças a Deus. Com certeza existem pessoas acompanhando o programa que nesse momento vivem momentos de tensão, momentos de aflição. São pais que estão vivendo situações críticas dentro de casa, com filhos vivendo nas drogas, que geram outros problemas, né? Questões também na economia, a própria vida familiar e financeira acaba sendo desestabilizada. Pastor, que mensagem a gente pode deixar para essas pessoas que estão vivendo isso hoje, que estão nos ouvindo através desse programa? O que nós podemos dizer para elas? Esperança. A esperança. E eu quero dizer uma coisa para você que tem um filho, um parente, um amigo, o esposo ou a esposa envolvido nas drogas. Primeiro, a esperança. Então nós temos que partir desse princípio. Há uma solução. Eu sei que a questão da droga é uma questão complexa, mas há esperança. Primeira coisa, não desista dessa pessoa. Nunca desista. Segundo, ame essa pessoa. Ame com todo o seu coração. E a terceira coisa, busque a Jesus. Há um texto na Bíblia que o Senhor Jesus nos convida a buscá-lo. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, angustiados, tristes. Venham a mim, disse Jesus. E Jesus, ele é maravilhoso. Na sua palavra, lá na carta do apóstolo Pedro, ele diz assim: lançando sobre ele todas as vossas ansiedades. Então eu convido você a lançar sobre Jesus, a buscar o Senhor Jesus. Pastor, mas eu não sei orar, eu nunca fiz isso, não tem problema, deixa eu ensinar para você. Faça o que Jesus disse. Entre no seu quarto, feche a porta, dobre os seus joelhos, se ajoelhe e ore. Ore ao Senhor. Se tiver uma Bíblia na sua casa, abra a Bíblia, leia a palavra de Deus. Eu sugiro você ler o Salmo 23 ou 24. Leia também o Salmo 100, enfim. Leia um texto da palavra de Deus e ore. Busque ao Senhor. Confie no Senhor Jesus. E, do outro conselho, procure uma igreja batista mais próxima da sua casa, uma igreja batista da Convenção Batista Brasileira. Converse com o pastor, que certamente ele vai poder aconselhar e te orientar, te encaminhar para uma das nossas instituições para abençoar a sua família. A esperança. Confie no poder de Deus. Deus pode transformar a vida do seu familiar. Uma coisa importante deixar clara. Quando uma pessoa começa a usar drogas, começa a usar o crack, ela dá a mão para a morte e começam a andar juntas. É um caminho de morte. As drogas são um caminho de morte. E muitas vidas estão sendo ceifadas. É uma guerra. E só tem uma forma de vencer essa guerra: no poder de Deus. Portanto, busque ao Senhor, que Jesus pode transformar a vida da sua família. Que bênção, pastor Fernando, sabermos que há esperança. Aqueles que estão aflitos, abatidos, posso dizer também para você que sim, existe um caminho. A palavra de Deus diz assim, Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus Cristo é a salvação. Ele é o caminho que nos leva a compreendermos como viver o hoje de uma forma saudável, feliz, mas também com a certeza de uma eternidade na presença do Senhor. Pastor Fernando, nosso programa está chegando ao final. Eu gostaria que o senhor pudesse dar uma palavra ao nosso amigo telespectador, no sentido de que Missões Nacionais está trabalhando. Nós podemos dizer que estamos orando pelas pessoas que estão nos acompanhando, porque nós estamos orando pelo povo brasileiro, estamos orando pelas famílias da nossa nação.
E eu gostaria que o senhor pudesse dar mais uma palavra, finalizando esse momento, e logo após nós vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre a vida dos nossos amigos telespectadores. A sua vida, a sua família são preciosas para Deus. Não tem dúvida disso. Jesus morreu na cruz pela sua vida, morreu por você. E é importante a gente entender como ser humano que todos nós temos um vazio. Todo ser humano precisa de Deus, querendo ou não. Mesmo ele não crendo em Deus, mesmo sendo um ateu, todo ser humano tem uma necessidade interior, uma necessidade espiritual, uma carência espiritual. E essa necessidade espiritual, ela só é preenchida por Jesus, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus, que ele demonstrou na cruz. E aí que está o segredo da vida. A esperança está em Jesus. Mas como receber esse amor? Como saciar esse vazio que tanto se busca preencher com entretenimento, com drogas, com bebida, com tantas coisas e não se consegue? Como? É simples. Abra o seu coração e entregue sua vida a Jesus. Você pode agora orar e convidar Jesus para entrar no seu coração. E ele vai entrar e a sua vida nunca mais será a mesma. Não é uma questão de mudar de religião, mas é ter uma experiência pessoal com Deus. E essa experiência, ela vai mudar a sua vida de tal maneira que você terá a plenitude do amor de Deus em seu coração. Deus abençoe a sua vida. Entregue sua vida a Jesus. Confie no Senhor e Ele vai cuidar de você. Amém. O pastor Fernando disse que nesse momento você pode tomar essa decisão. E nós vamos orar agora. Enquanto nós oramos, eu gostaria que você considerasse, porque essa é a decisão mais importante que você precisa tomar. A decisão de entender que sem Jesus Cristo não somos nada. Nós somos apenas como o vento, folhas ao vento. Mas se tivermos Ele em nossa vida, nós podemos ter a certeza de que seremos abençoados hoje e para todo sempre. Pastor Fernando, o senhor pode terminar esse momento orando em favor dessas pessoas que nos acompanham, pedindo a bênção de Deus para que alcance cada uma dessas famílias e pessoas em seus lares. Com certeza, será um prazer. Vamos orar juntos agora. Eu peço que você curve a sua cabeça numa atitude de humildade, feche os seus olhos para nos concentrarmos e vamos orar juntos agora. Senhor Jesus, queremos agora buscar a Tua face para Te agradecer pelo grande amor que o Senhor demonstrou por nós na cruz do Calvário. Queremos Te pedir agora pelas pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando, pelas famílias, ó Pai, por todos aqueles que neste momento estão entregando suas vidas a Jesus, que estão abrindo o seu coração para Jesus. Pai amado, derrama do Teu Espírito sobre essas pessoas. Também queremos clamar por aqueles familiares que estão sofrendo com algum dependente químico na família. Tem misericórdia, Senhor. Visita essas pessoas, liberta das drogas, liberta do vício, restaura. Queremos orar também por aqueles que estão enfermos emocionalmente, enfermos, ó Deus, angustiados, sem esperança, aqueles também que estão enfermos fisicamente. Tem misericórdia, Senhor, visita todas estas pessoas e abençoa-as com a Tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Graças a Deus. Pastor Fernando, que Deus também continue lhe abençoando, porque sabemos que a sua responsabilidade é grande e que o Senhor continue liderando esse time de missionários com toda força, na dependência do Senhor e na bênção dEle para todo sempre. Obrigado, pastor Antônio. Foi um prazer participar do programa. Quero aproveitar para agradecer a todas as igrejas batistas, ao povo de Deus que tem ajudado a sustentar esta obra chamada Missões Nacionais. Deus abençoe, estamos juntos e vamos avançar. Nosso amigo, lembre-se, você é nosso convidado para participar de um dos cultos nos mais de 400 templos que temos aqui no estado do Paraná. Com certeza a sua vida vai ser abençoada. Procure uma igreja, eu tenho certeza que Deus há de abençoar ricamente a sua vida. E com a bênção do Senhor também esperamos você até o próximo programa. Olá, meu irmão, minha irmã, Batista da Grande Curitiba. Eu tenho um recado muito importante para dar para você e para a sua igreja.
neste dia 13 de abril, nas dependências da Chácara do SESI, na BESF, lá em 4 Barras, aqui pertinho, nós teremos a realização da primeira festa social Batistas da Grande Curitiba. É uma iniciativa do Lar Batista Paranaense, um dos principais projetos sociais dos batistas do Paraná, portanto com o apoio dos Batistas da Grande Curitiba, onde você terá um dia inteiro de diversão, lazer, recreação. E você e a sua igreja podem participar e nos abençoar também, colocando uma barraquinha para poder estar vendendo salgadinhos, tortas, bolos, artesanato e arrecadando recursos para abençoar o Lar Batista Paranaense. Portanto, dia 13 de abril, você e sua igreja são convidados a participarem da primeira festa social Batistas da Grande Curitiba. Não perca, teremos também esporte, torneio de futebol, bocha, vôlei. Você pode organizar o time da sua igreja e participar nesse dia. Será das 9 às 17 horas. E também você terá à disposição um palco com um sistema de som potente para apresentação da banda da sua igreja, do coral da sua igreja, do conjunto musical da sua igreja. Portanto, não perca, participe, ligue ainda hoje para a Convenção Batista Paranaense 33627878, fale com a Silvana da área de ação social ou com a Marilis no 33628733 na associação. Muito obrigado e espero você lá.